O hábito de comprar livros ainda sobrevive. O 11º painel do varejo de livros no Brasil, realizado pela Nielsen Bookscan e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, apontou que as vendas cresceram 33% em volume e 31,14% em valor no acumulado de janeiro a novembro deste ano. Em comparação igual ao período em 2020. Para repercutir esses dados, a gente vai conversar agora com Julive, argentina, bibliotecária e delegada do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região no Espírito Santo. Bom dia, Julive, bem-vinda ao Manhã da Piedade de novo, né? De novo, bom dia, Moninha, é um prazer estar aqui. Para nós também, um prazer, uma alegria. Julive, vamos conversar desse assunto tão bom para nós de livro, né? Tão importante, que alegria a gente olhar para as estatísticas e perceber esse aumento de vendas. Te pergunto, esse aumento nas vendas dos livros te surpreendeu ou já era esperado? Eu, como bibliotecária, já esperava por esse aumento, porque as pessoas estavam em casa durante a pandemia e elas puderam estreitar os laços com seus familiares, elas tinham tempo livre, né? Porque a maioria das pessoas, a desculpa que a gente dá, né, no dia a dia é: nossa, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para parar. Então, assim, foi uma oportunidade que várias dessas pessoas encontraram para ou estabelecer o hábito para quem não tinha, né? Ou retomar esse hábito tão bom, né, que é a leitura. É interessante que você fala desse hábito, né, Julive? Os neurocientistas falam para poder adquirir o hábito são 21 dias treinando todos os dias, é isso? Isso, né? A gente tem aí, quando a gente fala de hábitos, a gente tem essa prescrição, vamos dizer assim, de 21 dias no mínimo para poder dizer que a gente adquiriu aquele hábito, assim como caminhar e outras coisas, né? Então, é tão importante cuidar do corpo, mas também é importante cuidar da mente. A leitura faz isso, né? É Ela verdade. proporciona esse cuidado com a nossa mente. É verdade, cuida da alma também, né? Julive, além de você falar, né, que as pessoas na pandemia tiveram mais tempo, qual outro motivo que você atribui para esse crescimento? Porque vamos dizer assim, que o mercado livreiro também começou a se adaptar, né? A gente tinha aí muitas livrarias, muitos locais que não fazia essa parte online, né? Não tinha esse contato, vamos dizer assim, não se conectava com o cliente, com o leitor, de outras formas a não ser fisicamente, né? Ali na hora da compra. E aí todo mundo teve que se adaptar, adiantar esse passo, porque estavam todos, né, já no caminho, para se preparando, mas ninguém imaginava que uma pandemia, né, iria se estabelecer, e aí tiveram que adiantar. Então começaram as questões, as relações, né, via WhatsApp, clube de livros virtuais, né? Então, tudo isso, lançamento de livros, então isso aproximou o leitor, o público também dos livros, porque aí aquela pessoa que não podia ir no lançamento do livro físico, né, fisicamente, presencialmente antes, agora ela tinha a oportunidade de bater um papo com o escritor, de estar presente, de saber como que aquela obra foi pensada, o motivo, né, dela estar sendo lançada, o que o escritor pensou durante sua produção. Então, o leitor ele pode se aproximar muito mais e em qualquer local, né? Ele podia estar aqui no Brasil e assistir aí, participar de algum clube do livro, algo assim, até em outros países, né? Então, isso tudo fez a aproximação acontecer. Então, veio da boa vontade dos leitores, mas também dessa adaptação do mercado livreiro. Foi muito importante essa adaptação. E é interessante que quando o leitor, então, consegue participar e conversar com o escritor, existe um sentimento de pertença, né? Eu pertenço a esse meio, eu conversei com o escritor, com o autor. É maravilhoso isso. Quais os gêneros literários mais procurados?
É verdade, Maninha, você falou algo aí que aproxima demais, né? Quebra barreiras, a gente vê que é possível. E vou te dizer mais, muitas pessoas, muitos leitores se descobriram escritores também durante a pandemia, né? E os que mais foram lidos durante esse tempo, né, de 2020 até agora, foram livros de ficção. Em disparado são os livros. Eu acho que as pessoas queriam realmente viajar um pouquinho, né? Se aventurar em outras histórias, já que estava um clima tão pesado, estava todo mundo tão preocupado, então as pessoas queriam se aventurar e viajar nos livros. E então não, as ficções dispararam de leitura, né? As não ficções em segundo lugar e questões científicas em terceiro lugar, a gente tem aí. Maravilhoso. É interessante você falar que pessoas se descobriram escritores, porque o ato de escrever também é um hábito. Você começa escrevendo uma linha, duas linhas, vai aguçando a criatividade, vai trazendo novas palavras também, vai aumentando o seu vocabulário e aí você vai escrevendo mesmo, né? Muito interessante isso. Sim, você começa a discorrer e ver que não é algo impossível. E esse contato com os escritores, essa aproximação que as livrarias, as bibliotecas proporcionaram, foi muito importante. Então, a gente pode aí ver a venda no crescimento, o crescimento na venda dos livros, no hábito da leitura e tudo mais, mas também de pessoas que puderam começar a ter esse hábito. Realmente é o que você falou. É o hábito, né? É criar esse hábito. E durante a pandemia, logo no início, começaram aquelas coisas, né? Aproveite que você está em casa e estabeleça novos hábitos. E muitas pessoas colocaram isso como meta. Então, foi muito bacana quem conseguiu aproveitar, apesar dos pesares. A gente sabe que está sendo ainda um momento difícil, né? Mas foi muito mais restrito. Mas que as pessoas puderam aproveitar esse momento de uma forma prazerosa também. Porque a leitura é o prazer, né? É o lazer que a gente procura também, sem sair do lugar. Verdade. Eu sou uma amante de livro de papel. Eu gosto muito de livros de papel, mas também me adapto ao Kindle ou os livros no iPad, que baixa nos e-books, porque no Kindle, nesses aparelhos, a gente consegue colocar uma biblioteca inteira e carregar só um livro na mão. Para viajar, então, nos ajuda muito. Eu te pergunto, diante disso, os livros físicos estão perdendo espaço para os e-books? Não, pelo contrário. A gente tem que ver que a tecnologia, ela é nossa aliada, né? Ela está vindo para complementar, é o que você falou. Eu também sou amante dos livros físicos, adoro lá pegar um cheirinho de livro novo, nossa, é uma delícia, né? Então a tecnologia está vindo para contribuir, né? A gente viu aí um aumento significativo na venda de e-books durante 2020 e 2021, mas a venda de livros físicos também. Então, nenhum vai tomar o espaço do outro. Na verdade, vem agregando, né? Até porque a gente tem aí, é o que você falou, muitas vezes a pessoa ela está no trajeto do trabalho, no trajeto para outro local lendo. Então, assim, o Kindle e outros, o celular, outras possibilidades, elas facilitam para que a pessoa tenha um acesso à leitura sem carregar tanto peso e tudo mais. Mas geralmente as pessoas conseguem aliar aí os dois, né? Ter também tanto o livro físico como o livro digital. E a gente não pode deixar de fora também os audiolivros, que são tão importantes, até para acessibilidade, né? De pessoas que não tem baixa visão ou já é deficiente visual. Então, os audiolivros também estão aí nessa lista de que facilitam o acesso à leitura. Verdade. Isso que você falou é tão importante, Júlia, falar que a tecnologia ela é aliada, ela não é concorrente, ela é somatória, é para somar, é mais uma oportunidade, mais uma chance que a gente tem de fazer leitura. E quando você fala do audiobook, às vezes à noite, né, a gente está no quarto dormindo com o marido quer dormir, não quer luz acesa, a gente põe o fone no ouvido e escuta o livro em vez de ler, que é também uma opção sensacional. Não podemos esquecer disso, porque a acessibilidade para as pessoas que têm pouca visão, baixa visão ou nenhuma, e isso também é muito importante. A venda de audiobook também aumentou? Aumentou, não tão significativamente como de e-books, né?
e livros físicos, mas entre e-books e audiolivros aí os e-books tomaram a frente, mas a venda de audiolivros também aumentaram. Inclusive, essas empresas passaram a vender também para bibliotecas, né? Bibliotecas que antes só tinham um acervo físico, começaram também a investir nessa parte aí digital, e foi muito importante, mas houve um crescimento significativo. O Brasil não tinha tanta cultura, né, dos livros digitais e tudo mais, apesar de muita gente já absorver essa leitura, mas teve um crescimento significativo e importante para o mercado, até para o mercado se manter. E Verdade. quando a gente fala no geral, Moninha, a gente fala assim de livrarias, a gente viu realmente muitas livrarias grandes, né? Redes grandes fechando. Mas a gente viu também pequenas livrarias, pequenos comércios se estabelecendo e começando a ter sucesso. Então, assim, porque às vezes na nossa fala o pessoal acha estranho, né? Nossa, mas eu vi várias livrarias fechando, como assim aumentou o número de vendas, né? Mas então, essa questão da tecnologia como aliada ajudou muito, porque aí o livreiro, né, se aproximou do cidadão, do leitor, do possível leitor também. A facilidade de você entrega um livro na sua casa, sem você sair de casa e tudo mais, isso tudo facilitou muito. E também os pequenos comerciantes que começaram a se estabelecer em parcerias, começaram a inovar. Então, foi uma gama de situações que proporcionaram tanto o aumento da venda de livros, como também no número de pessoas lendo, né? De pessoas absorvendo aí esse hábito tão lindo. É lindo mesmo. E enquanto você falava, eu lembrei também que agora tem aplicativos de livros de 12 minutos, 15 minutos. Então a pessoa vai caminhar, bota no celular o aplicativo, né? E caminha ouvindo o livro, que é também outra oportunidade, outra via. Julie, quais são as dicas que você daria para incentivar para quem não tem o hábito de leitura? Comece aos poucos, né? A dica que eu sempre falo, tanto para pessoas mais jovens como para as pessoas mais velhas, a leitura não tem idade, a leitura é para todos. É um hábito delicioso e que faz a diferença. O que você falou é muito verdade sobre a questão de aumentar o nosso vocabulário fica mais extenso, você acaba tendo mais assunto para conversar, então comece aos poucos. Às vezes, alguns pais, né, querem fazer de tudo para o filho gostar de ler, e aí já quer dar um livro com uma leitura mais difícil, mais rebuscada. E não, a gente pode começar a ir para o infantil, para o público infantil, a gente pode começar a ir com livro-imagem, se for muito criança. Depois a gente tem aí livros em quadrinhos, temos as revistas em quadrinhos, né, os nossos famosos gibis tão importantes, e também temos livros em quadrinhos, que várias histórias aí clássicas já estão em livros em quadrinhos que chamam a atenção da garotada, né? Que são bem coloridos e tudo mais. E tem muito desenho, mas também tem a história completa do livro que chama a atenção, traz esse público infantil, infanto-juvenil para leitura e por aí vai. E para os mais adolescentes e adultos, leia o que você goste. Antes de comprar ou antes de pegar um livro emprestado na biblioteca, até mesmo no aplicativo, leia o resumo, leia a sinopse. É igual filme e série, gente. Não tem segredo. Leia o resumo, vê se é o que você gosta, tente se descobrir, comece a ler. Sem amarras, né? Se você não gostar, você para de ler, né? E vai para outro, mas não deixe que a primeira experiência defina tudo. Às vezes você não gostou daquele livro, mas vai gostar do próximo. Você vai se descobrir na leitura, o que te agrada e o que te chama mais atenção. E, gente, Julie, as consequências de quem tem o hábito de leitura, né? Além desse vocabulário ampliado, para os mais tímidos, ele vai ter sempre assunto nas rodas de conversa. O que mais que você diria? Vai mesmo. Além de tudo, né, trabalha aí o que a gente está falando aí, que todo mundo viu a questão da importância do cuidado do corpo e do cuidado da mente. Então, o livro vem aí trazendo assuntos diversos, né, mas também cuidando da nossa saúde mental, porque ele vai te transportar para outros lugares, seja um livro de autoajuda, até um livro de literatura, um livro científico, seja lá o que for que você goste de ler.
você vai estar tratando um pouco também, tendo um autocuidado, cuidando de você e cuidando da sua mente, tirando um tempinho, né? A gente viu a importância desse autocuidado, principalmente nesse último ano, esse autocuidado conosco, de uma forma geral, e com nossa família. Então, o livro, ele vem aí, além disso, além desse autocuidado mental, também aproximando as famílias. Muitas famílias começaram a fazer roda, né, de leitura em casa. O pai lê uma parte, o filho lê outra, a mãe lê outra parte, então, e depois discutem, ou senão depois vê o filme que do livro virou filme, então discute tudo. Então, essas relações são muito mais estreitadas, né, a partir da leitura. Então, o livro tem várias, a leitura, no geral, tem aí uma gama de benefícios, né? Tanto para a saúde como para relações e tudo mais. É verdade. E quando você fala do que a leitura te transporta, se pega ainda um Machado de Assis, um José de Alencar, que vai descrevendo em detalhes, nos mínimos detalhes do local, a gente se transporta mesmo para aquele lugar, né? Verdade, Moninha. Julivê, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que não foi falado? Acredito que não, a gente conseguiu discorrer, né? E aí, quem ainda não teve a oportunidade de estar lendo, quem ainda não tem esse hábito, comece. É somente começar, né? O primeiro passo, dar esse primeiro passo para que você possa estabelecer esse hábito tão lindo e você vai ver a diferença, os benefícios que vai trazer para a sua vida. E o primeiro passo está aí, né? A gente está se aproximando de Natal, uma ótima oportunidade aí para trocar também presentes, né? E ser um amigo livro, fazer um amigo livro, né? Em vez de um amigo secreto, de repente, ou até num amigo secreto, dar de presente um livro. Então, a oportunidade sempre é válida. Mesmo que a gente voltou, né, mais ou menos à normalidade, as pessoas estão de novo muito corridas, mas aí, depois que você estabelece o hábito, fica muito mais fácil de incrementar, né, adicionar aí ao seu dia um espacinho de tempo para poder se dedicar à leitura. Maravilhoso, Julivê. Quer deixar a rede social? CRB6 no Instagram, CRB6 no Instagram, YouTube, Conselho Regional de Biblioteconomia Sexta Região, no Facebook também, estamos em todas as redes sociais, e aí falando de diversos assuntos envolvendo livros, leitura, biblioteca, livrarias, academia de letras, enfim, uma diversidade de assuntos, e a gente espera por vocês. Vamos repetir o Instagram, @CRB6, isso? Isso mesmo, Moninha. C de conselho, R de regional, B de biblioteconomia, CRB6 é o @ do Instagram. Vai lá, gente, segue, compartilha, manda DM, tira dúvida. Julivê Argentina, muito obrigada pela sua participação no Manhã da Piedade de hoje. Um Feliz Natal, que Deus abençoe muito, viu? Muito obrigada, Moninha. Eu que agradeço, em nome do CRB6. Nós só temos a agradecer esse espaço, um bate-papo com você sempre é uma delícia, né? E um Feliz Natal e que a gente tenha aí muita saúde no próximo ano, prosperidade, tudo de melhor. Que Deus nos abençoe. Amém, muito obrigada. Eu falo mesmo, uma delícia conversar com você. Que 2022 venha trazendo muita doçura e muita saúde pra gente. Um beijo. Beijo, Moninha. Beijo a todos os telespectadores. Até mais.